Ei, turminha, bom dia, tudo bem? Como vocês passaram essas últimas semanas? Espero que bem, espero que tenham feito ótimas provas, não só da minha disciplina, como das demais disciplinas deste período, e que, consequentemente, vocês já estejam com a aprovação encaminhada, que a gente possa encerrar esse semestre com paz, com harmonia, com tranquilidade, que é o que todos nós mais precisamos. Percebam que faltam apenas 4 aulas até a nossa próxima semana de provas. Então temos mais 4 aulas, as 2 dessa semana, as 2 da semana que vem, temos uma semana de provas, depois temos uma semana de segunda chamada. Nessa semana de segunda chamada, eu vou aplicar a segunda chamada na segunda-feira, e na terça, que seria sim nossa última aula, aí eu disponibilizo um espaço para que nós possamos conversar ao vivo, né, pelo Zoom, sobre a prova final, sobre os resultados finais, enfim, para que a gente possa fazer um bom fechamento do nosso semestre. Agora, na sequência da nossa disciplina, nós temos que enfrentar os recursos no processo penal. Já caminhando para a última parte, nós temos, na verdade, recursos e ações penais autônomas, habeas corpus e revisão criminal, para podermos fechar esse semestre letivo. E eu gosto dessa matéria recursos, normalmente lecionada logo depois de uma prova, como foi essa nossa. Porque quando você pensa em recurso, você pensa no natural inconformismo do ser humano. O ser humano é um ser essencialmente inconformado. E é bom que a gente tenha, efetivamente, a possibilidade de trabalhar essa matéria logo depois de uma avaliação, porque você recebe a avaliação, vê aquela nota, fica inconformado, fica indignado. E por estar indignado, percebe-se no direito de recorrer daquela nota que foi lançada. Veja que é o inconformismo que move o acesso a uma revisão de uma decisão que eventualmente foi prolatada e que lhe foi contrária. Justamente por sermos seres inconformados, não era razoável que no processo penal nós tivéssemos uma decisão única, autoritária, em especial proferida por um juízo monocrático. Nós vamos dar a oportunidade à parte no processo penal de manifestar, de externar a sua indignação em face de uma decisão que lhe é desfavorável. E a partir deste inconformismo do ser humano, o Código de Processo Penal estrutura todo um arcabouço normativo que regulamenta os chamados recursos. Não fiquem entusiasmados, não. Essa parte de recursos no processo penal, assim como todo o Código de Processo Penal, é uma zona. E o que nós vamos fazer a partir de hoje é tentar botar um pouquinho de ordem no caos para que vocês entendam essa estrutura recursal no processo penal brasileiro. Todas as vezes que começamos o estudo dos recursos, nós precisamos necessariamente enfrentar alguns princípios que são informativos dessa estrutura recursal. E justamente para que o ser humano ele possa, diante de uma decisão desfavorável, manifestar a sua indignação, o princípio basilar para a construção da estrutura recursal no processo penal, assim como em qualquer processo, é o princípio do duplo grau de jurisdição. Há quem diga que esse princípio do duplo grau de jurisdição não está previsto na legislação brasileira, seja no texto constitucional, seja em outra estrutura normativa da legislação processual brasileira. Dê uma olhadinha aí na tela. Eu trouxe para vocês um dispositivo, o artigo 8º, número 2, letra H, do nosso Pacto de San José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, e que foi ratificado pelo Brasil muito tempo depois da Constituição de 88, em 25 de nove de 1992, por meio de decreto legislativo, e consequentemente passou a integrar a ordem jurídica brasileira. O Pacto de San José da Costa Rica traz, no seu artigo 8º, as chamadas garantias judiciais. E no número 2 desse artigo 8º, nós temos, olha que redação interessante, toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência. Nossa Senhora, tem tal estado de inocência no Pacto de San José da Costa Rica. Olha que coisa bacana.
enquanto não for legalmente comprovado sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Aí vem uma relação gigantesca de garantias processuais, dentre elas, vejam a da letra H: direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. Aqui está o duplo grau de jurisdição expressamente estampado, expressamente consignado na Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. Convenção Americana, como diz, que foi ratificada por decreto legislativo em 92 e passou a integrar a legislação brasileira. Então nós temos o duplo grau de jurisdição expressamente previsto. Em que instrumento normativo? Na Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas se não bastasse, nós temos aí na nossa Constituição da República. No artigo 5º, que estabelece os direitos e as garantias fundamentais, nós temos lá no 55, olhem, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. O contraditório e ampla defesa como princípios informativos do devido processo legal. Nós vimos isso na primeira aula desse semestre letivo. Mas o que isso tem a ver com duplo grau de jurisdição? Olhem a parte final do dispositivo. São assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. A ela, ampla defesa. Então, o artigo 5º, nas garantias fundamentais, assegura à defesa o direito de recurso. Defesa aqui, seja a defesa da sociedade, seja a defesa do acusado. A ampla defesa é a ampla argumentação. Ela serve para as duas partes no processo penal. E que, como se não bastasse, o artigo 92, eu não reproduzi 92, o 92 é muito grande, mas nós podemos dar uma olhadinha nele. Vamos aqui no texto da Constituição da República, eu deixei separadinho aqui. Olha que interessante o artigo 92. O artigo 92 é o primeiro que estabelece a estrutura jurisdicional brasileira. Então vejam lá, do Poder Judiciário. Artigo 92, são órgãos do Poder Judiciário. Aí vem o Supremo Tribunal Federal. Em 2004 foi criado o nosso simpático Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST tinha sido esquecido aqui nessa estrutura do Poder Judiciário, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais de Juízes Eleitorais, os Tribunais de Juízes Militares, os Tribunais e Juízes do Estado e do Distrito Federal e Territórios. Nós não temos hoje mais território, né, no país. Olhem só, essa estrutura jurisdicional prevista no artigo 92, ela foi criada em graus de jurisdição. Ela até está organizada numa estrutura hierárquica. Superior Tribunal de Justiça, tire o Conselho Nacional de Justiça, porque não tem competência jurisdicional. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais, Juízes Federais, Tribunais do Trabalho, Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados. O artigo 92, ele criou a estrutura jurisdicional em graus de jurisdição. Então, mesmo que no texto da Constituição expressamente eu não encontro lá o duplo grau de jurisdição, por essas duas regras, a do artigo 555 e do artigo 92, nós já podemos inferir o duplo grau no texto constitucional. Não bastasse, obviamente, a regra estabelecida na Convenção Americana de Direitos Humanos, o nosso Pacto de San José da Costa Rica. Então é o duplo grau de jurisdição a base principiológica para que nós possamos construir, obviamente, uma estrutura recursal no Código de Processo Penal brasileiro. Além desse princípio, que é o mais importante, que é basilar para a estrutura recursal brasileira, nós temos alguns outros, que eu vou trazer aqui rapidamente para vocês. Na verdade, nós vamos trabalhar esses princípios na medida que nós enfrentarmos os dispositivos que trabalham com esses princípios. O primeiro dele é um princípio muito lógico, muito óbvio, o princípio da sucumbência. Eu disse para vocês, o ser humano é inconformado e pelo seu inconformismo ele quer recorrer. E ele recorre quando ele perde.
Eu tenho que perder para ter interesse de recorrer. É claro que essa sucumbência que gera um interesse recursal, ela pode estar dos dois lados do processo. Ela pode ter atingido as duas partes no processo. Então vamos pensar numa ação penal pública. O Ministério Público ele pode ter sucumbido diante de uma decisão. A defesa pode ter também sucumbido diante de uma decisão. Imagine que o Ministério Público pedisse a condenação do acusado por 2 diferentes crimes. E o acusado tivesse trabalhado no processo a sua absolução em relação aos 2 crimes imputados. O que o juiz fez na sentença? Condenou por um crime apenas. Então o Ministério Público sucumbiu porque ele não teve o seu pedido atendido em totum, ele teve apenas atendido em parte. Ele pediu condenação em 2 crimes, houve condenação em apenas 1. A defesa sucumbiu porque ela não teve o seu pedido atendido integralmente. Ela queria absolvição em relação a 2 crimes, ela teve absolvição também, somente em relação a um deles. Isso quer dizer que as duas partes perderam em partes. Consequentemente, as duas sucumbiram e, consequentemente, as duas têm interesse recursal. Então, a sucumbência vai ser ferida em relação ao pedido formulado pelas partes. Porque se o Ministério Público pediu absolvição e o juiz absolveu, o Ministério Público não sucumbiu, apesar da decisão ser absolutória no processo. Se o Ministério Público pede a condenação em apenas um dos crimes, apesar de haver 2, 3, 4 na denúncia, e o juiz condena por aquele crime constante do pedido do Ministério Público, o Ministério Público não sucumbiu. Se a defesa requereu a desclassificação e houve a desclassificação, a defesa não sucumbiu, a não ser que haja pedidos alternativos e um dos pedidos alternativos não tenha sido atendido. Então nós temos que ver em relação àquilo que a parte pediu, o que o juiz decidiu. E verificar então se houve ou não perda, se houve ou não sucumbência, porque a partir dela é que surge o interesse recursal. Interesse de agir mesmo, só que o interesse de agir na fase recursal. Ok? Outro princípio estampado no artigo 574 é o princípio da voluntariedade. O que significa dizer, até mesmo em decorrência de termos hoje um processo penal democrático, ou pelo menos estarmos tentando construir um processo penal democrático, um processo que se desenvolve em procedimento e contraditório entre as partes, obviamente que o recurso depende da vontade da parte. A parte que sucumbiu é que vai, se quiser, interpor recurso a um grau jurisdicional superior. Daí vem o princípio da voluntariedade. O recurso decorre da vontade da parte que sucumbiu. O artigo 574 do Código de Processo Penal, ele é polêmico, por quê? Vamos para o CPP. Porque ele traz, olhem lá o 574. Os recursos serão voluntários. Ok, essa é a regra constitucional. Excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Nossa Senhora! Recurso interposto de ofício pelo juiz? Nossa, isso, eu fico com a barba arrepiada, de nervoso, de gastura, quando eu li alguma coisa dessa no Código de Processo Penal. E a única possibilidade de nós entendermos como razoável uma regra como essa é que esse Código de Processo Penal, nessa parte em especial, é de 1941. Ditadura Vargas, a explicação. Explique-se, ditadura Vargas, pronto. Porque não é possível, em 2020, nós imaginarmos no processo penal o juiz recorrente de ofício. Ele é parte? Não. Como é que ele pode interpor recurso? E aí o CPP trazia 2 hipóteses. Da sentença que conceder habeas corpus, porque aqui denegar desafia se o habeas corpus for no tribunal recurso ordinário, se for em primeiro grau outro habeas corpus para o tribunal. Então aqui conceder habeas corpus desafiaria um recurso de ofício. Não pode. Se o Ministério Público tiver interesse na manutenção da prisão, ele que interponha o recurso voluntariamente.
É ele que representa a sociedade no processo, não é o juiz. E segundo, dá que absolver desde logo o réu com fundamento na existência ou circunstâncias que excluem o crime ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411. Vocês estudaram o procedimento do júri. 411 é o artigo que dispõe sobre a audiência de instrução e julgamento, na primeira fase do procedimento. Ah, mas como assim? Não tem absolvição ali? Antes da reforma de 2008, a decisão de absolvição sumária no júri estava prevista no 411. E previa o 411, estava previsto nele, 411, que se houvesse absolvição sumária, deveria haver recurso de ofício do juiz ou ao tribunal. A doutrina, na época, para tentar amenizar a expressão recurso de ofício, falava recurso necessário. É um recurso necessário. O próprio juiz tem que caminhar ao tribunal. Duas coisas importantes. O 411 virou o atual 415. O 411, antes da reforma, previa expressamente a remessa dos autos ao tribunal. O 415 deixou de prever essa possibilidade. Muito pelo contrário, no 416 prevê a possibilidade da interposição de apelação pela parte diante de uma decisão de absolvição sumária. Então esse é o primeiro aspecto a ser considerado. Na reforma de 2008, desapareceu a determinação que existia lá no dispositivo. Mais do que isso, se eu reformei o 411 transformando em 415, caso o legislador quisesse manter este recurso do 5742, ele teria que ter vindo aqui no 5742 e reformado o 5742, substituindo o 411 por 415. Terceiro, essa norma, obviamente, não foi recepcionada pela Constituição. Então, pode pegar o quadro de papel de vocês e riscar essas duas hipóteses. Seja pelos motivos que eu acabei de apresentar em relação ao 411, seja pelo que eu falei sobre o habeas corpus, fundamentalmente porque não atendem ao devido processo legal estabelecido pela Constituição de 88, que tem como princípio formativo contraditório a iniciativa das partes, o juiz equidistante, inerte, o provimento construído pelas partes. A voluntariedade dos recursos, ela é princípio que se aplica a qualquer recurso. Não admite-se mais a possibilidade de recurso de ofício, ou o chamado recurso necessário. Então, risquem os incisos 1 e 2, inconstitucionais, manifestamente inconstitucionais. Os recursos são voluntários. O recurso é interposto pela parte que sucumbiu, a parte que tem interesse recursal. Ok? Mas, princípio da unirrecorribilidade, o que significa dizer que, à exceção de recurso especial extraordinário, que vocês já estudaram lá no processo civil e sabem das particularidades daqueles recursos que são interpostos na mesma ocasião, da mesma decisão, mas atacando, obviamente, fundamentos totalmente diferentes, direcionados a tribunais diferentes. Então, a exceção do extraordinário e do especial, de uma decisão, naquele momento, só é possível a interposição de um recurso. É claro que numa sequência cronológica eu posso ter a interposição sequencial de vários recursos. Eu interponho uma apelação de uma decisão de primeiro grau, há uma decisão do tribunal, eu oponho embargos, nós vamos discutir se embargos são recurso ou não, depois eu interponho recurso especial, aí o recurso especial não é admitido, eu interponho um agravo, aí o agravo não é conhecido, eu interponho um agravo regimental, depois daquela decisão eu interponho recurso extraordinário, eu posso interpondo recursos em sequência cronológica. Mas pela unirrecorribilidade, diante de uma decisão, eu só posso interpor naquele momento processual um recurso. E é interessante, nós vamos ver depois, não quero nem tocar na regra do 593, parágrafo 4º, por enquanto não, que eu quero mostrar para vocês as interseções entre apelação criminal e um recurso chamado recurso em sentido estrito. Aí depois eu vou lá no 593, parágrafo 4º. E ele expressamente traz a unirrecorribilidade em relação a esses dois recursos, apelação e o rese.
Mas nós vamos vê-lo no momento posterior. Por ora, entendam que, da decisão, cabe um recurso apenas naquele momento processual, à exceção do especial e do extraordinário. Quinto princípio, princípio da fungibilidade. Eu acho bacana demais, candidato no exame de ordem, que erra o recurso. Aí ele recorda a decisão da banca examinadora dizendo: vigora no processo penal o princípio da fungibilidade. Não se esqueçam que em prova de processo penal 2, o princípio que vigora é o da taxatividade recursal. Ou você sabe qual recurso é cabível, ou não sabe qual recurso é cabível. A fungibilidade permite aquelas navalhadas da parte que interpõe um recurso pelo outro. A parte interpõe um recurso no lugar do outro e, se preenchidos os mesmos requisitos de admissibilidade, porque isso é fundamental, certamente vocês viram lá no processo civil, o juiz vai receber um recurso como se fosse aquele que tivesse sido deveria ter sido interposto. Exemplo, recurso cabível e recurso em sentido estrito. Eu interponho a apelação criminal. O juiz recebe aquele rese como se eu tivesse interposto o recurso correto, como se eu tivesse interposto a apelação criminal. Cabe a agravo em execução. Eu interponho um recurso em sentido estrito. O juiz recebe o recurso em sentido estrito como se eu tivesse interposto o agravo. Essa é a fungibilidade. É a possibilidade de corrigir o erro da parte, conhecendo-se de um recurso interposto erroneamente, como se tivesse sido interposto da maneira correta, desde que preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso cabível no caso concreto. Nós temos uma regrinha no artigo 579. Olha no 579 do Código de Processo Penal. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito, com o procedimento do recurso que seria cabível no caso concreto. Salvo hipótese de má-fé e salvo as hipóteses em que não é possível admitir um recurso no lugar do outro. Quando nós trabalharmos os recursos, nós vamos ver que há hipóteses em que a fungibilidade não é possível. Por exemplo, porque o prazo de interposição é diferente. Eu tenho uma apelação que pode ser interposta no prazo de 5 dias. Eu tenho um outro recurso qualquer que o prazo de interposição é de 10. Eu interponho o recurso no 10º dia, no último dia de prazo. Mas o recurso cabível era apelação, o prazo era de 5 dias. Já era. Porque senão seria muito tranquilo, né? Eu perdi o prazo para interposição do recurso. Aí eu vou lá no cardápio de recursos do processo penal e vejo qual recurso cujo prazo ainda não teria expirado. Tem esse aqui. Interponho o recurso cujo prazo ainda não expirou. Depois jogo na cara do juiz o princípio da fungibilidade do artigo 579. É claro que isso não é possível. Então, salvo hipóteses de má-fé e salvo hipóteses em que os requisitos de admissibilidade do recurso cabível não estão mais presentes no caso concreto. Aí o juiz não pode receber um recurso pelo outro. Ok? Muito bem. Temos um outro princípio, o princípio da ne reformatio impejus. Eu vou trabalhar com vocês um pouquinho para frente, principalmente quando nós falarmos de tribunal do júri, recursos no tribunal do júri. O princípio da ne reformatio impejus é um princípio que atinge tão somente recursos interpostos pela defesa. Quando a defesa é a única recorrente, o tribunal ou o juízo de segundo grau, a gente fala de juízo de segundo grau, nós temos, por exemplo, hoje turma recursal no juizado especial, e as turmas recursais no juizado especial são formadas por juízes de primeiro grau. Então nem sempre eu tenho um tribunal no segundo grau de jurisdição. O segundo grau de jurisdição, diante de um recurso interposto exclusivamente pela defesa, nunca poderá reformar a decisão recorrida para poder prejudicar o recorrente. Vejam, o recurso foi só da defesa. Então vamos imaginar que a defesa tenha interposto um recurso para poder tentar
reformar uma decisão condenatória, buscando, consequentemente, a sua absolvição. O recurso bate no tribunal, o tribunal não só não absolve, como percebe que a pena aplicada foi muito baixa. Aí imagine a situação, a defesa interpõe um recurso para buscar a absolvição, o tribunal não só não dá provimento àquele recurso, como também aumenta a pena do recorrente no julgamento daquele recurso no tribunal. Isso não pode acontecer. É claro que o tribunal pode aumentar a pena. É claro que o tribunal pode reformar uma decisão absolutória, mas desde que haja recurso interposto pela acusação. Então, recurso exclusivo da defesa, na pior das hipóteses, poderá levar à manutenção da decisão, nunca ao agravamento da situação jurídica do recorrente, daquele que foi condenado e que está buscando uma melhoria da sua situação no tribunal. Daí vem a NER reformatio impeditus, a impossibilidade de reforma para piorar. Isso que é NER reformatio impeditus, a situação jurídica do recorrente, quando houver recurso exclusivo da defesa. Ok? Esses são os princípios, e na medida que a gente for também trabalhando os recursos, vez ou outra eu voltarei em alguns deles e a gente reforça um pouquinho isso que nós acabamos de falar. Duplo grau de jurisdição, está na página anterior, sucumbência, voluntariedade, unirrecorribilidade, fungibilidade e NER reformatio impeditus. Tem parte da doutrina que costuma inventar uns outros, mas na verdade acaba sendo forçação de barra a partir destes princípios que estão aí na tela para vocês. Ok? Muito bem. Aqui, nesse slide, nessa tela, eu coloquei fundamentalmente tudo aquilo que o Código de Processo Penal trabalha como recurso. Vocês perceberam que nós começamos no 574 do Código de Processo Penal, e do 574 nós vamos até o 667. Até do 574 até o 667, o Código de Processo Penal trabalha tudo isso que está aqui na tela como recurso. E aí eu separei, na verdade, o que o CPP chama de recurso em 3 categorias diferentes. Eu coloquei os recursos, coloquei os embargos e coloquei ações penais autônomas. Então, apesar da denominação jurídica de recurso, nós vamos trabalhar como recursos apenas os 6 primeiros que estão aí na tela. A apelação, o recurso em sentido estrito, o agravo em execução, a carta testemunhável, o especial e o extraordinário. Nós temos a reclamação também, que eu poderia ter colocado aqui para vocês. Um recurso muito específico que hoje está no Código de Processo Civil. Temos os embargos. E olhem, apesar de muita gente boa, vocês vão, muito provavelmente, já trabalharam os embargos como recurso no processo civil. Talvez o professor de processo do trabalho também trabalhe um desses embargos como recurso. Mas, particularmente, eu não consigo ver recurso interposto para o mesmo tribunal e, muitas vezes, para o mesmo órgão julgador. Tanto que, tecnicamente, nós falamos interpor recurso e falamos em oposição de embargos. Então, eu interponho apelação, eu interponho rese, eu interponho agravo, eu oponho embargos de declaração, eu oponho embargos infringentes, eu oponho embargos de divergência. Por quê? Porque a natureza jurídica desse instituto é diferente da natureza jurídica de um recurso. Os embargos de declaração são opostos para o mesmo juiz ou para o mesmo órgão julgador. Os embargos infringentes até agregam generalidade e os de divergência até agregam mais julgadores, mas dentro da mesma estrutura colegiada, dentro do mesmo tribunal.
Lembra dos embargos infringentes no processo do mensalão? Os 11 ministros do Supremo julgaram. Aí foram opostos embargos infringentes para que os mesmos 11 ministros do Supremo decidissem. Isso não é recurso. Então, eu vejo que os embargos eles têm uma natureza muito diferente. Eles têm uma natureza de tentar modificar ou agregar algo a uma decisão preferida por um determinado juízo, mas não a de reformar aquela decisão mediante a submissão daquele conteúdo, do conteúdo daquela decisão a outro tribunal, a outro juízo, como é da essência do recurso, que tem como base o duplo grau de jurisdição. E nós temos duas ações penais autônomas que são tratadas pelo CPP como recurso, mas são duas ações autônomas. Ações que são distribuídas, que têm petição inicial, que devem ser instruídas, que são o habeas corpus e a revisão criminal. Então, habeas corpus e revisão criminal não são recursos. São ações penais. É um outro processo penal. É como se eu tivesse oferecido uma denúncia. Eu estou oferecendo uma revisão criminal. Então, são ações penais totalmente independentes de uma outra qualquer que possa até ter dado origem a ela. Eu impetrei o habeas corpus numa prisão em flagrante que foi autuada lá no juízo de primeiro grau. Mas eu não estou recorrendo de uma decisão proferida e produzida naquele primeiro grau. Eu estou entrando com uma ação penal totalmente independente daquela. Tanto é que aquela vai continuar tramitando normalmente enquanto estou discutindo aqui no tribunal a liberdade do meu cliente, a liberdade do meu paciente. Nós vamos ver que nós temos doente aqui no processo penal. A revisão criminal nem se fala, a decisão já transitou em julgado. Já tem uma execução penal ali em tramitação. E eu estou tentando, por meio de uma outra ação penal, modificar o conteúdo daquela decisão que foi preferida naquele processo. Então nós temos esses recursos, nós temos os embargos e nós temos as ações penais autônomas. Eu nem coloquei reclamação, eu vou até colocar reclamação aqui na hora que eu fizer vou salvar esse slide em PDF para disponibilizar para vocês, eu vou acrescentá-la. E nem coloquei os agravos também que nós temos dentro dos recursos especial e extraordinário, porque são dentro dos recursos especial e extraordinário, dentro da tramitação desses recursos. Vou colocar só a reclamação aqui, mas nós não vamos estudá-la nesse semestre. Vejam, eu coloquei toda a indicação da estrutura normativa dos recursos, dos embargos, das ações penais autônomas, e vejam que o recurso especial e o recurso extraordinário, eles estão lá no Código de Processo Civil, lá nos artigos 1029 a 1042, o agravo está aí dentro desses dispositivos, do CPC. A Lei 8.038 ela foi revogada nessa parte. E hoje, todo o regramento está no Código de Processo Civil. E vocês já estudaram recurso especial, recurso extraordinário no CPC, lá no Processo Civil, então determinar a necessidade de nós repisarmos tudo aquilo que vocês já viram em relação a esses recursos extremos, esses recursos aos tribunais superiores. Então o que nós vamos estudar? Apesar dos embargos de divergência também estarem nessa atuada, eu vou falar sobre eles. Nós vamos estudar a apelação, o rese, o agravo em execução e a carta testemunhável, esse recurso de nome tão singular, os embargos e as duas ações penais autônomas dentro desses dispositivos que eu indiquei para vocês aí nesse simpático slide. Ok? Muito bem. O primeiro recurso, objeto do nosso estudo, é a apelação criminal. Aliás, já antecipo para vocês o seguinte: nós temos 3 recursos que formam a espinha dorsal. Deixa eu voltar para aquela tela aqui, anterior. Nós temos 3 recursos que formam a espinha dorsal da estrutura recursal no processo penal. São os 3 primeiros que estão aí na tela. A apelação, recurso em sentido estrito, o nosso simpático rese, você interpõe, né, vai para a igreja ao lado do fórum e passa a rezar, cai de joelhos, reze, é o reze. Aliás, para não perceber, é fundamental que ao lado de um prédio do fórum sempre tenha uma igreja. E normalmente tem. Não é
diferente aqui no Fórum Lafayette. Justamente por isso. O fator sorte, ele permeia o processo. Então você distribui uma ação, tem, sei lá, 20 juízes criminais. Cada juiz criminal tem uma cabeça diferente. Então você distribui uma queixa. Se cair na primeira vara vai acontecer isso, se cair na segunda vai acontecer aquilo, se cair na terceira vai acontecer aquilo. Então o que você faz? Você distribui, corre para a igreja e reza. Como a distribuição hoje é automática, eu prefiro você ir à igreja primeiro, depois ir ao fórum e distribuir a ação. Apelação, reze e o agravo em execução. Essa é a nossa espinha dorsal. A carta testemunhável, ela tem uma dependência em relação a esses 3 primeiros recursos, recurso especial, extraordinário, idem. Os embargos, obviamente, como são opostos perante o mesmo órgão julgador, eles também estão vinculados a um outro recurso que tenha sido interposto. E as ações penais autônomas são ações penais autônomas. Então, a espinha dorsal, a coluna vertebral da nossa estrutura recursal é composta por apelação, reze e agravo em execução. O primeiro deles, então, é a apelação criminal. A apelação criminal está prevista a partir do artigo 593 do Código de Processo Penal. E aqui eu coloquei com o título de cabimento. Caberá apelação criminal no prazo de 5 dias. Depois nós vamos estudar a questão da interposição. Vamos ver só as hipóteses de cabimento. Percebam que o terceiro inciso fala sobre tribunal do júri. É um caso à parte. Para todos os demais processos, caberá apelação criminal socorrer uma das hipóteses dos 2 primeiros incisos. O terceiro é só para júri. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Isso significa dizer que a apelação é interposta de decisões proferidas por juízos de primeiro grau de jurisdição. Processos de competência originária de tribunais não desafiam a apelação criminal. Por quê? Porque é recurso cabível só de decisão proferida por juiz singular. Aliás, apelação, reze, agravo e carta testemunhável são interpostos de decisões proferidas por juízes de primeiro grau. Sempre. Ok? Jamais de decisões proferidas por tribunal. Mesmo que a decisão proferida no tribunal tenha sido em processo de competência originária daquele tribunal. Seja a primeira decisão condenatória ou absolutória proferida nos autos. Das decisões proferidas por tribunais, nós temos outros recursos. Dentro dos próprios tribunais ou aos tribunais superiores. Ok? Então, caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas, decisões terminativas, que sejam condenatórias ou absolutórias, proferidas por aquele juízo de primeiro grau. Então, você se deparou com uma decisão do juiz de primeiro grau. Qual o conteúdo daquela decisão? É condenação? É absolvição? Não tenha dúvida, o recurso cabível é apelação criminal. Aqui está ok, aqui está tranquilo. Correto? Então você abriu o processo penal, independentemente do procedimento. Pode ser procedimento comum, pode ser procedimento especial. A exceção que nós temos é o júri, porque o júri tem dispositivo específico no inciso 3º desse 593. Então é procedimento comum ordinário, é procedimento comum sumário. Isso vai servir para o juizado também, apesar do juizado ter regramento específico. É procedimento especial, à exceção do júri. A decisão que está lançada nos autos é uma decisão terminativa? É. Ela é condenatória ou absolutória? É. Qual recurso é cabível? A apelação no prazo de 5 dias. Sem nenhum estresse. O estresse começa no segundo inciso. Das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Eu inverti a ordem de estudo dos recursos
para ir primeiro na apelação criminal por uma questão de didática. O capítulo anterior é aquele que trata do rese, do recurso em sentido estrito. Vejam só, capítulo 2, está aí na tela para vocês, do recurso em sentido estrito. Aí ele vai do 581 até o 592. Aí vem o capítulo 3, da apelação. Só para que vocês tenham uma ideia dos recursos em geral, está aí na tela. O capítulo 1 traz algumas disposições gerais, nós até passamos por duas delas, no 574 e no 579. 574 voluntariedade, 579 fungibilidade. Aí vem o primeiro recurso, recurso de distrito, capítulo 2. Segundo recurso, apelação criminal, a partir do 593. E está aqui, o que está lá no slide está aqui. Caberá apelação das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Em outras palavras, caberá apelação de decisão definitiva ou com força definitiva desde que aquela decisão não possa ser combatida por meio do recurso em sentido estrito. E eu já vou antecipar uma regrinha importante. Quando nós chegarmos no rese, que vem logo na sequência, nós vamos ver as hipóteses de cabimento espalhadas, olhem aí na tela, por 25 incisos do artigo 581. Não são tantos não, porque muitos desses foram tacitamente revogados. Mas a princípio, nós temos, vejam, caberá recurso no sentido estrito, aí vem as decisões do primeiro inciso até o 25, que foi incluído recentemente pelo pacote anticrime. Essa relação de hipóteses de cabimento do rese é uma relação taxativa. Aqui eu não tenho uma relação meramente exemplificativa. O rese só é cabível nestas hipóteses. O que está dizendo o 593? Inciso 2. Cabe apelação de uma decisão que não esteja prevista expressamente nas hipóteses de cabimento do rese, desde que essa decisão seja definitiva ou com força de definitiva. Seria muito mais simples se de todas as decisões definitivas coubesse apelação, de todas as decisões interlocutórias coubesse rese. Mas o CPP não fez dessa forma. Ele criou uma relação taxativa de hipótese de cabimento do rese e criou a apelação criminal. A apelação criminal é cabível das decisões definitivas de condenação e absolvição. Das decisões definitivas que não sejam de condenação ou absolvição, desde que elas não estejam expressamente previstas no 581. Ou das decisões com força de definitivas, desde que elas não estejam previstas expressamente no artigo 581. Então, quando você se deparar com uma decisão no processo penal, primeira, obviamente, providência que você irá adotar é verificar se eu estou diante de uma sentença condenatória ou absolutória. Provimento final, absolutório ou condenatório. Se não for, verifique se essa decisão é definitiva ou tem força de. Eu vou explicar isso para vocês. Tem. Vá ao artigo 581. Esqueça o 593 e passe os olhos pelo artigo 581. Essa decisão definitiva ou com força definitiva está expressamente prevista no artigo 581? Está. Se estiver, interponha o rese. Não está, interponha a apelação criminal. E esse é o exercício que nós temos que fazer necessariamente. Vá no 593, passe para o 581, volte no 593. Então, se é condenação ou absolvição, está resolvido. Cabe apelação. Ah, não. Apesar de ser uma decisão definitiva, terminativa, ela não é condenatória nem absolutória. Ah, então tá. Então vamos ver
se ela está prevista no 581. Se estiver, interponha rese. Se não estiver, interponha a apelação com força do 5932. Um exemplo para vocês verem como que isso funciona. Imagine que eu tenha requerido a extinção da punibilidade pela prescrição num processo penal. Então, o acusado está sendo processado, passou tempo demais entre uma causa interruptiva e outra, a defesa atravessa uma petiçãozinha dos autos e requer a extinção da punibilidade. Eu disse para vocês que hoje, por força do 397.4, por mim, não existe mais decisão extintiva da punibilidade. Se ocorreu a extinção da punibilidade, o juiz absolve. 397.4, que se aplica analogicamente ao 386. Mas isso não acaba não acontecendo na prática. O que os juízes fazem? Extinguem a punibilidade pela prescrição. Ponto. Não falam da absolução. Uma decisão que extingue a punibilidade do acusado no processo penal é uma decisão terminativa. Ela põe fim ao processo. E uma vez transitada em julgado, acabou. Ela faz trânsito em julgado formal, faz trânsito em julgado material. Não consigo rever nunca mais essa decisão. Essa decisão definitiva, ela não é nem condenatória, nem absolutória. Ela foi extintiva da punibilidade. Eu fico contrariado com isso, mas ela foi extintiva da punibilidade. Aí o que você faz? Bom, é uma decisão definitiva, ela está prevista no 5932. E o que eu tenho que ver agora é se ela está ou não prevista na relação do artigo 581. Se essa decisão definitiva de extinção da punibilidade estiver no artigo 581, o recurso cabível, no caso seria pelo Ministério Público, obviamente, que é a parte sucumbente, ou o querelante, se for ação penal privada, o recurso cabível será o res. Se essa decisão de extinção da punibilidade, que é definitiva, não estiver na relação do artigo 581, eu aplico o 5932. O recurso cabível será a apelação criminal. Ok? Muito bem. Passem os olhos pelo 581. Não precisem longe demais, não. Dá uma olhadinha no inciso 8º. Caberá o recurso de distrito da decisão que, 8º, está aqui o 8º, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Então, qual que foi o exercício que vocês fizeram? Vocês estão diante de uma decisão definitiva, terminativa. Então, logicamente, você procura a apelação criminal. Vai lá no 593. 593, inciso 1. Vamos aqui para o nosso slide. 593, inciso 1. Cabe apelação se a decisão for condenatória ou absolutória. Você já percebeu que não é nenhuma das duas. Ok. Inciso 2. Das decisões definitivas. Opa! Essa decisão é definitiva? Ela é terminativa? Ela põe fim ao processo? Desde que não esteja previsto nos casos do capítulo anterior. Aí o que você faz? Vai no capítulo anterior. Vai no recurso de distrito. Veja suas hipóteses de cabimento. Aí você encontrou a decisão no artigo 581. Esqueça a apelação. Interponha o recurso de distrito. Não encontrou na relação do artigo 581. Interponha a apelação nos termos do 5932. Na verdade, nós não teremos decisão definitiva no processo penal que não seja absolutória, condenatória ou extintiva da punibilidade. Nós temos algumas decisões com força de definitiva. As únicas decisões com força de definitiva, assim entendidas pelos nossos tribunais, são aquelas que dizem respeito às medidas cautelares, desde que não estejam, nós temos algumas previstas no 581, desde que não estejam previstas no artigo 581. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá por volta do artigo 130, 131 do Código de Processo Penal. Fico olhando para a tela não, que o meu exemplo, minha forma de achar os dispositivos é Tabajara. Olha que interessante, nós temos uma medida cautelar
que está prevista aqui, ó, no capítulo 6º, lá do primeiro título do Código, das medidas assecuratórias. O 125 do Código de Processo Penal, vocês estudaram com a Ana Paula no semestre passado, traz uma medida assecuratória chamada sequestro, que só se aplica a bens imóveis, sequestro de bens imóveis. Então, lá, caberá sequestro dos bens imóveis, saudade do tremo, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Então vamos imaginar que haja um inquérito policial tramitando contra Tício, e aí neste inquérito policial o delegado de polícia conseguiu perceber que parte do patrimônio hoje pertencente a Tício foi adquirido com o proveito da atividade criminosa dele. Isso já está provado nos autos do inquérito policial. O que o delegado de polícia faz? Ele vai ao juízo e pede ao juízo o sequestro daqueles bens. É uma medida cautelar, é uma medida assecuratória. O inquérito está em tramitação ainda. Mas se eu quiser amanhã buscar esse patrimônio ilícito a favor do Estado, como está previsto no artigo 91 do Código Penal, é bom que eu proteja agora esse patrimônio, porque senão até que haja uma decisão no processo penal, esse patrimônio já desapareceu. E às vezes, eu posso buscar na mão de terceiro, mas às vezes vai ser difícil estabelecer, muitas vezes, essa relação de causa e efeito, terceira de boa-fé, vai dar um problema danado. O que eu faço? Não tem problema nenhum. Vou botar um gravame lá no registro deste imóvel para que ele não possa ser vendido. Então vai ao juízo, demonstra, obviamente, uma relação de causa e efeito entre o patrimônio e a infração penal praticada. O juiz decreta o sequestro daquele bem e manda ser registrado lá no assentamento do registro daquele imóvel o gravame, indicando que aquele bem está sequestrado por decisão judicial. Então não pode ser vendido. Ou se for vendido, a pessoa que adquirir vai adquirir com aquele gravame. Ok? Muito bem. Olha que interessante. O artigo 131 do Código de Processo Penal, eu marquei aqui para vocês, o sequestro será levantado, ele cai, se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que ficar concluída a diligência, contado da data em que for aposto o gravame lá no registro do imóvel. Então, registrou o gravame, o Ministério Público, na ação penal pública, o querelante na ação penal privada, terá o prazo de 60 dias para poder intentar a ação penal. Isso aqui não é prazo decadencial para o querelante, muito menos para o Ministério Público. Nós sabemos que não existe prazo decadencial para ele. Está dizendo simplesmente o seguinte: se a ação penal não for intentada nesse prazo, o sequestro cai. E aquele imóvel poderá ser transferido, aquele imóvel poderá ser disposto pelo investigado ou processado, se vier a ação penal. Vamos imaginar que o seu cliente tem um bem sequestrado. O Ministério Público, como só ia acontecer, não ofereceu a denúncia no prazo de 60 dias. Na lei de lavagem de dinheiro, no caso de lavagem de dinheiro, esse prazo é de 120 dias. É uma exceção à regra geral que está aqui no artigo 131. Mas exceção da lavagem de dinheiro, o prazo é sempre de 60 dias. O Ministério Público não ofereceu denúncia em 60 dias. Aí o que você faz como advogado do seu investigado? Atravessa uma petiçãozinha, lá nos autos do processo penal, senhor juiz, caiu o sequestro. Ele deve ser levantado judicialmente. E por que eu tenho que ir ao juízo? Porque eu tenho que tirar o gravame que está lá no registro do imóvel. Então tem que sair um ofício do juiz ao oficial do cartório para retirar aquele gravame. Então eu tenho que provocar o juiz. Seu juiz, acabou o prazo do MP, o MP não ofereceu denúncia não. Então levanta o sequestro e oficia o cartório para retirar o gravame que lá está. O que o juiz faz? Interfere no pedido. Essa decisão é uma decisão tida pela jurisprudência como uma decisão
que tem força de decisão definitiva, porque vai se prorrogar indefinidamente no tempo, por todo o tempo até o trânsito em julgado que durar esse processo penal. Tida como uma decisão com força de definitiva, essa decisão não está prevista expressamente em nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Como ela não está prevista, olha aqui na tela, nas hipóteses de cabimento do rese, nas hipóteses previstas no capítulo anterior, coloquem aí no código de vocês, a mão na frente do capítulo anterior, hipótese de cabimento do rese, o recurso cabível será apelação criminal. Professor do céu, não tem nem denúncia nesse processo penal, eu já estou interpondo a apelação? Você vai interpor a apelação com fundamento no artigo 593(2) do Código de Processo Penal. Então, nessas medidas cautelares, arresto, sequestro, busca e apreensão, você requer, já foi feita perícia, foi feita busca e apreensão de um computador, é um computador que eu tenho no meu escritório, já foi feita perícia, eu requer a liberação da máquina, e aí o juiz não libera a máquina, normalmente eles não levam a máquina, né? Normalmente eles copiam ou levam o HD, mas eu preciso do HD, aí o juiz não libera. Dessas decisões proferidas em medidas cautelares no processo penal, ressalvadas as que dizem respeito à liberdade, porque eu tenho o rese ou eu tenho o habeas corpus, o recurso cabível sempre será a apelação criminal, porque essas decisões são tidas como decisões com força de definitivas e, consequentemente, se amoldariam perfeitamente às hipóteses do artigo 593(2) do nosso Código de Processo Penal. Tirando essas duas hipóteses, do inciso 1 e do inciso 2, nós temos um terceiro inciso que se aplica exclusivamente para as decisões proferidas pelo júri popular. Eu não estou falando de decisão proferida pelo juiz sumariante, não. Eu estou falando de decisões proferidas lá na sessão de julgamento. E nas decisões proferidas pelo tribunal do júri, nós temos hipóteses de cabimento de apelação criminal previstas no artigo 593(3). E aqui eu tenho que admitir que o legislador processual penal brasileiro foi bastante habilidoso. Ele foi bastante habilidoso por quê? Porque teve que conciliar dois princípios constitucionais. Ele teve que conciliar a soberania dos vereditos com o duplo grau de jurisdição, que foi incorporado à nossa ordem jurídica pelo Brasil ser signatário e por ter aprovado por decreto legislativo a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, os legisladores tinham que conciliar soberania do veredito, que está expressamente previsto no artigo 5º da Constituição. Então, quando nós falamos de júri, nós asseguramos a soberania do veredito com a possibilidade da interposição de recurso, com a possibilidade de acesso ao segundo grau de jurisdição. E o legislador ele fez de uma forma muito interessante no 593(3). Nós vamos perceber que em 3 das hipóteses do 593(3), a possibilidade de acesso ao duplo grau de jurisdição não toca a soberania do júri. Nós temos um pequeno probleminha na linha D. Ali na linha D nós passamos por cima dessa soberania popular. O que está previsto no 593(3)? Olha lá, das decisões do tribunal, caberá apelação, né, no prazo de 5 dias, é o caput, das decisões do tribunal do júri quando? Primeira possibilidade, ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Sempre que ao longo, e é posterior à pronúncia, quer dizer, durante toda a segunda fase do processo, desde o trânsito em julgado da pronúncia até, obviamente, o encerramento da sessão de julgamento. Qualquer vício que tenha ocorrido da pronúncia até a abertura da sessão de julgamento tem que ser abordada pela parte interessada no momento da abertura da sessão. Você levanta a mão e grita: opa! Tem um vício processual no sanável. O juiz vai decidir. E se ele decidir manter a sessão de julgamento, você faz constar da ata o seu protesto para depois apelar com fundamento no artigo 593(3), caso a decisão lhe seja desfavorável.
E qualquer vício que ocorra ao longo da sessão de julgamento, aponte na hora que ocorrer. Tem um jurado dormindo. Seu juiz, o jurado dormiu. O jurado conversando com o outro. Seu juiz, o jurado conversou com o outro. Promotor sacou uma prova que não está juntada aos autos. Seu juiz, promotor usou prova ilícita. Você aponte o vício na hora. O juiz vai decidir. E se ele não encerrar a sessão de julgamento, se ele não desfizer o conselho de sentença naquele momento e marcar uma nova data, der sequência à sessão de julgamento, apesar do vício, você faça constar da ata para, na hipótese de sucumbir, interpor a apelação com fundamento no 593, 3A do processo, do Código de Processo Penal. Por que essa possibilidade não toca a soberania dos vereditos? O veredito tem que ser proferido num processo válido. Eu falei para vocês, olha, eu tenho aqui uma grande corrente. E essa corrente vai sendo construída na medida que eu vou colocando os seus elos. A corrente é o processo, os elos são os atos processuais que nós vamos praticando cronologicamente com o passar do tempo. Imagine que eu esteja no curso de uma sessão de julgamento e um elo viciado seja a fórceps colocado naquela corrente. A decisão que vem depois, ela é uma decisão contaminada, ela é uma decisão viciada. Eu usei uma prova que não foi juntada aos autos 3 dias úteis antes, como determina o 579 do Código de Processo Penal. 579, mentira. O 479 do Código de Processo Penal. Aquela prova foi decisiva para influenciar o jurado favoravelmente à minha tese. E o juiz não mandou desentranhar, não desfez o conceito de sentença contaminado pelo conhecimento daquela prova. Obviamente a decisão proferida por aqueles jurados é uma decisão viciada também, decisão contaminada. Nós temos que anular o júri tantas vezes quanto for necessária para que ele ocorra da forma como preconiza a lei. Por isso que quando vocês fizerem propostas de honorários advocatícios para atuação em tribunal do júri, faça propostas. Normalmente as propostas elas vêm seccionadas. Tem uma proposta para a primeira fase do processo, que você não sabe se haverá a segunda. Uma proposta para a segunda fase, incluindo um júri. E propostas separadas para cada novo júri que for necessário. Você não sabe quantos júris terá que fazer naquele processo. Eu cheguei a fazer 7 júris no mesmo processo, 6 júris foram anulados. Então você tem que fixar preços por júri, porque senão você vai trabalhar muito mais do que aquilo para o qual você se programou e para aquilo que você efetivamente cobrou do seu cliente. Se for dado provimento à apelação, na hipótese do inciso 3, a linha A, o que o tribunal vai fazer é anular a sessão de julgamento. Ou anular o processo desde o momento que aconteceu aquele vício. Como ele pega toda a fase, toda a segunda fase, pode ser decorrido lá atrás, lá na fase de se arrolar testemunhas, pode ser. Na expedição de uma precatória, na produção de uma prova técnica, na juntada de algum documento. Ou ocorreu durante a sessão de julgamento. O tribunal vai anular o processo desde o ponto em que aconteceu o vício que gerou a nulidade. Ele não vai passar por cima da decisão dos jurados. Ele não vai reformar a decisão dos jurados. Ele vai anular o processo. E outro júri será realizado com novos jurados. Ok? B. For a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Olha que interessante, eu não estou mexendo na soberania do veredito, muito pelo contrário, eu estou tentando assegurar a soberania do veredito. O juiz-presidente, não o jurado, ele proferiu uma decisão contrária à lei. Ou, o que é mais grave, ele produziu uma decisão contrária àquilo que os jurados decidiram. Exemplo extremado. Pela resposta aos quesitos, os jurados absolveram. O que o juiz fez? Condenou. Pela resposta aos quesitos, os jurados condenaram. O que o juiz fez? Absolveu na sua sentença. Então, para assegurar a decisão do jurado, o tribunal reforma a decisão proferida pelo juiz-presidente
para deixá-la de acordo à lei ou deixá-la de acordo à decisão proferida pelos jurados. Então aqui não há, em hipótese alguma, infringência à soberania do veredito popular, à soberania do veredito produzido pelo tribunal do júri. E aqui não é hipótese de se anular a decisão do jurado. Muito pelo contrário. É hipótese de se manter a decisão do jurado anulando um ato produzido pelo juiz, ou melhor, reformando aquele ato produzido pelo juiz presidente. Então, caso haja o provimento da apelação na hipótese do artigo 593.3b, o tribunal vai reformar a decisão do juiz, mantendo intacta a decisão produzida pelos jurados. O mesmo ocorre na letra C. Olha a letra C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Quem que aplica pena? É o juiz presidente. Quem que aplica a medida de segurança? É o juiz presidente. Se o juiz presidente errou, igual eles erram pra caramba, na aplicação da pena ou na aplicação da medida de segurança, o tribunal, ao dar provimento à apelação nessa hipótese, da mesma forma, ele reforma a decisão do juiz, mantendo intacta a decisão produzida pelos jurados. Então vejam que bacana. Nas três hipóteses A, B, C, eu não mexo na decisão do jurado. Na primeira, eu anulo o processo. É claro que a decisão do jurado se desfaz, mas era uma decisão, era um castelinho de cartas, né? As cartas que sustentavam o topo, elas estavam podres. Então elas estavam ruindo. Eu tiro as cartas de baixo, desfaz o castelo inteiro. E aí eu vou ter um novo júri. E a decisão daquele novo júri, formado por novos jurados, com base num processo legítimo, devido processo legal, ela será respeitada. E nas outras duas hipóteses, na B e na C, eu reformo a decisão proferida pelo juiz presidente. A letra D, que é um pouco mais polêmica. Vejam a letra D. Cabe apelação se a decisão do tribunal do júri, se a decisão dos jurados, for manifestamente contrária à prova dos autos. Aqui eu estou metendo bedelho no conteúdo da decisão proferida pelos jurados. Para analisar um pouco essa infringência à soberania dos vereditos, vou lá, fecha os olhinhos que eu vou lá no artigo 593 de novo, do Código de Processo Penal. Eu sei, gente, que existe uma forma qualquer aqui nesse computador para se chegar até o ponto que eu queria. Posso digitar o dispositivo, né? Mas eu não sei qual comando que é, não sei se é Option P, se é Ctrl P, se é Search, se é Ctrl S, Option S, Command S, não faço a menor ideia. Então vamos desse jeitinho aqui mesmo. Olhem só. O parágrafo 3º do artigo 593, ele prevê o seguinte: se a apelação se fundar no terceiro inciso, letra D deste artigo, então é justamente a hipótese de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal adquém-se se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Então, primeira questão importante: o tribunal ele não reforma a decisão, porque isso não passaria descaradamente por cima da soberania do veredito. Passaria por cima do texto constitucional. Ele anula a decisão. Da mesma forma que eu fiz na linha A, o tribunal anula a decisão, e anulando a decisão, consequentemente, eu tenho que ter novo júri popular com novos jurados. E, olhem a parte final. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Então, primeira questão. A decisão será anulada. Novo júri será realizado. E, com fundamento no 593.3d, só é cabível uma única apelação, independentemente do conteúdo da decisão proferida pelo segundo tribunal do júri.
O que significa dizer que, vamos imaginar que a decisão do primeiro do tribunal do júri tenha sido absolutória. O tribunal entende que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, anula aquele júri. Segundo o júri, decisão novamente absolutória. Não cabe apelação de novo. Até cabe apelação com fundamento nas alíneas A, na linha B, na linha C. Mas não cabe com fundamento na linha D. Primeira decisão foi absolutória. O tribunal anulou porque a decisão é contrária à prova dos autos. O MP apelou, porque ele sucumbiu. Vem segundo o júri, sentença condenatória. Quem sucumbiu agora foi a defesa. A defesa pode apelar com esse fundamento? Não pode. Ah, mas o primeiro recurso foi da acusação. Agora não pode mais. Independentemente de quem tenha sucumbido, de qual parte seja a parte apelante, com fundamento no 5933D, só cabe um recurso de apelação naquele processo. Não cabem dois. Independentemente de quem tenha sucumbido no segundo júri realizado. Então eu mordo e depois sopro. Eu toco na soberania do veredito e depois preservo a soberania do veredito, independentemente de qual seja a segunda decisão proferida, a decisão proferida pelo segundo tribunal do júri. Ok? Só cabe apelação nessas quatro hipóteses. Agora, uma questão interessante. Eu falei para você sobre o princípio da NER reformatio impejus. Eu tenho duas hipóteses nesse terceiro inciso em que o júri é anulado. A primeira e na letra D. Na letra A e na letra D. Se houver nulidade posterior à pronúncia ou decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Ao anular, eu formo um outro órgão julgador. Eu crio um novo tribunal do júri composto por novos jurados. E a soberania do veredito desse novo tribunal do júri tem que ser preservada por força constitucional. O que significa dizer que aquele princípio da NER reformatio impejus não se aplica para as hipóteses do 5933A e D. Então vamos imaginar que o meu cliente tenha sido condenado a 21 anos por um crime doloso contra a vida qualquer. Eu apelo com fundamento no artigo 5933A. Houve uma nulidade durante a sessão de julgamento. O tribunal anula, manda realizar um novo júri. Novos jurados. Nesse segundo júri, uma causa de aumento de pena que não tinha passado o primeiro, passa no segundo. O júri é soberano. O que faz com que a pena saia de 21 para 27 anos. Isso é possível? Claro. Em razão justamente da soberania do veredito. Então, quando você realizar um júri e a decisão for desfavorável ao acusado, converse com ele e exponha os riscos de se anular o júri. Porque a anulação de um júri em que há uma sentença condenatória pode levar a nova condenação a penas mais altas. Lembra do Luciano Fará, que era dono da Rede Oeste de combustível, acusado de matar aquele promotor de justiça ali no Santo Antônio? Francisco Lins do Rio, tem até uma escultura em homenagem a ele no local em que ele foi morto. O Luciano foi no primeiro júri popular e foi condenado a 21, 22 anos, mais ou menos. O advogado conseguiu anular o primeiro júri e ele foi no segundo júri, saiu com quase 28 anos nas costas. E isso é perfeitamente possível, é legal e, mais do que isso, constitucional, porque está justamente atendendo ao princípio da soberania dos vereditos produzidos pelo Tribunal do Júri. Eu prometi, na última aula que nós fizemos síncrona pelo Zoom, que eu ia tentar não me estender demais nas aulas. Porque as aulas de 1h30, 1h40, até passei um pouquinho, algumas aulas estavam ficando um pouco cansativas para vocês. Então, vamos encerrar por aqui, já tem 1h20, 1h25, não sei quanto tempo tem. Vamos encerrar por aqui e eu continuo amanhã no estudo dos nossos recursos. Ok, gente? Muito obrigado, juízo e até amanhã então.